Bom, tá gravando de novo. Bom, pra começar, pessoal, eu tenho que falar. Já é a segunda vez que eu tô gravando, então eu já não vou ter mais tanta paciência de falar o que eu falei da última vez, porque não ficou bom. É, meus cumprimentos a vocês. Eu não tenho uma intro de canal, até porque eu não sou youtuber. É a minha prática, pode-se dizer que é a minha terceira ou quarta experiência gravando vídeo. E é o seguinte, esse vídeo aqui, ele é basicamente um teste para o que a gente vai fazer na monitoria de teoria da computação da UFT, que eu estou sobre orientação do professor Tanilson. E eu fiz uma enquete no grupo, a maioria votou que queria uma monitoria online e eu ia fazer uma transmissão. Mas a transmissão não deu certo, então eu estou aqui gravando um vídeo para poder pedir para vocês se inscreverem no canal, porque a gente precisa de 50 inscritos para poder fazer uma transmissão e para vocês terem uma monitoria de qualidade. Porque se não for na transmissão, eu não tenho como tirar a dúvida de ninguém. Então, é o seguinte, para essa primeira aula eu vou começar pelo começo. Se você está aqui, ou você está fazendo teoria da computação, ou você gosta muito de mim e está vendo o vídeo, mesmo sabendo que talvez entenda pouco das coisas. Mas para a disciplina de teoria da computação, eu estou seguindo os slides do professor, eu estou refazendo o conteúdo dele, para poder enfatizar as partes que, quando eu fiz a matéria, estavam mais importantes, e para poder meio que obrigar vocês a revisarem um pouco do conteúdo. E seguindo os slides do professor, a gente vai começar pelo contexto histórico. A teoria da computação, se você está em teoria da computação e ainda não entendeu, é uma extensão de teoria dos autômatos. Mas nessa altura do campeonato você já deve ter entendido isso. Mas o que é a teoria dos autômatos? Para os leigos. A teoria dos autômatos é estudo de dispositivo abstrato. Então, o que é um autômato? Ele é uma máquina automática que vai fazer alguma coisa que você programou ele para fazer. Então, por exemplo, se você programar um autômato para dançar e fizer as engrenagens dele de forma que ele dance, o seu autômato vai dançar. Se você programar ele para poder ler um documento, o seu autômato vai ler um documento. Nessa parte mais física, você tem que ter conhecimento de engrenagens, conhecimento de física, conhecimento de questão de materiais, no caso, questão química. Mas o que a gente está estudando aqui são máquinas digitais, são autômatos digitais. Então, como eles são máquinas abstratas, eles surgiram antes dos computadores. O autômato é o pai do computador. Quem fez o primeiro autômato? Foi o Alan Turing. O Alan Turing, ele fez a máquina de Turing, né? E ele programou esse autômato especificamente para quebrar a criptografia. Eles estavam num contexto de guerra, certo? Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos queriam vencer a Alemanha e a Alemanha trocava mensagens militares criptografadas. Então, o Alan Turing, o que ele fez? Ele fez uma máquina para poder descriptografar a mensagem. Para quem não sabe, criptografia é um meio de você transformar uma mensagem em outra, de forma que quem lê aquilo ali não vai entender, a não ser que tenha treinamento e tenha a chave de descriptografia para poder ler a mensagem original. O Alan Turing fez isso na força bruta. Ele não tinha a chave e ele fez uma máquina que achava a chave por bem ou por mal. No caso, entre 1940 e 50, a gente não estava estudando máquina de Turing, a gente estava estudando autômato simples. Então, tipo, o autômato, ele lê um A, ele vai para outro estado. Ele lê um B, ele vai para outro estado. Para poder tirar um pouco da computação, seria um autômato que você coloca uma fita nele e ele dá um passo. Aí, ele lê o próximo caractere da fita que você colocou nele, ele dá outro passo. Então, a gente teve o estudo de autômatos finitos, né, entre 1940 e 50, até que um cara chamado Noam Chomsky, que ele não era da computação, ele era linguista, ok? Ele começou a fazer o estudo das linguagens. E o que ele fez? Ele criou as gramáticas. As gramáticas que ele criou não tem nada a ver com máquina. Mas qual é o conhecimento mais básico de um cientista da computação? É pegar uma coisa, abstrair para a computação e tirar alguma utilidade daquilo. Então, teoria da computação é você se tornando apto a pegar uma coisa que não tem nada a ver com o computador e transformar numa coisa útil dentro do computador.
simplificando, né? Não é só isso, mas isso aí é a simplificação da simplificação. E aí, depois da gente começar a estudar as gramáticas, um cara chamado Cook pegou o estudo do Turing e separou os problemas que podiam ser resolvidos utilizando a máquina de Turing dos que não podiam. Então a gente teve uma separação de problemas. Até então os problemas eram uma coisa só. Aí veio o Cook e conseguiu separar, conseguiu declarar um limiar, conseguiu ver o que poderia ser resolvido, o que não poderia ser resolvido, e aí ele chamou os problemas que poderiam ser resolvidos de NP. Mais para frente vocês vão entender melhor o que é NP. Por enquanto são os NP difíceis, ok? NP difíceis. Então vamos para o conceito básico. Aqui a gente já está com a gente já está com certo embasamento. A gente tem que o Noam Chomsky separou as linguagens em 4 classes. No caso, a gente tem a classe 3. Deixa eu ver como é que tá esse mouse. Cadê? Tá aí. Tá aí? Ah, beleza. A gente tem a... Oxente. Rapaz. Rola o mouse aí pra baixo, pra mim, fazendo um favor. Pera aí que eu vou ter que fazer aqui. Foi. Tá. Eu tô apoiando um pouco pra essa mesa. Tô acostumando. A gente vai ter a classe 3. Oxente. Pô, ela tá diferente agora, hein? Isso aí a gente corta na edição um pouco. A gente vai ter a classe 3, que é a linguagem das... Pode consertar ela aí, Luiz. Consertar, depois a gente corta na edição. Pô, o negócio aqui, ela tá querendo... Apareceu um negócio aqui. Tá feito alguma coisa aí. Apareceu isso aqui. Dica de edição? Deixa eu ver. Agora foi. Beleza. Dá Ctrl Z aí pra mim, fazendo um favor? Ok. Deixa eu só fazer o negócio daqui. Deixar assim. Beleza. A gente vai ter a classe 3. De novo? Ele tava dando certo. Ele tá controlando o negócio de abaixar também. Ele tá controlando duas coisas, mano. Vou secar a minha mão. É a minha mão, mano. Não, não é a mão, não. Ué, tava normal agora. Acho que foi alguma coisa que eu mexi, mano. Apareceu de novo. Fechei pra mim. Aí tu clica, vai lá na outra tela e clica dentro do quadrado de desenho. Fazendo um favor. Aqui, ó. Pera aí. Clica. Tá. Clica. Beleza, aconteceu alguma coisa. Pô, essa mesa tá dando pano pra manga. Agora foi. Foi. Aí tu só dá Ctrl Z. Aí, valeu. Ok. Bom, a gente vai ter a classe... Tinha ido. Pô, dá Ctrl Z de novo. Deixa eu fazer um teste. Quer tirar ela e colocar de novo? Não, só clica aí. Só clica. Aí, beleza. Bora ver. A gente vai... Caraca, ele tá... Dá Ctrl Z. Mano, vai. Deixa eu ver aqui se...
Parece que foi. Caramba, mano. Agora foi. Parece que eu vou ter que segurar. Não, beleza. Só dá Ctrl Z de novo. Pra nós poder apagar as coisas. Aí, beleza. Tá. A gente vai ter a classe 3, que é a linguagem regular. A gente vai ter a classe 2, que é a linguagem livre de contexto. A gente vai ter a classe 1, que é a linguagem sensível ao contexto. E a gente vai ter a classe 0, que é a linguagem enumerável recursivamente. Esse conceito aqui, ele é de suma importância que se entenda por conta do seguinte motivo. A máquina de Turing, ela praticamente gira em torno dessas quatro linguagens, ou seja, você vai ver que quem resolve a linguagem enumerável recursivamente é a máquina de Turing, com fita infinita, MTFI. Eu apanho muito para essa mesa, então não ignora se a letra estiver muito ruim. Na linguagem sensível ao contexto, quem vai resolver é a máquina de Turing com fita limitada, MTFL. Quem vai resolver a linguagem livre de contexto vai ser o autômato à pilha. E quem vai resolver a linguagem regular vai ser o autômato finito determinístico, que ele é equivalente ao autômato finito não determinístico, que também é equivalente ao autômato finito não determinístico com movimento vazio. Tá, mas o que é isso? Por quê? Esses aqui são os formalismos operacionais de cada uma. Então, o que acontece? Na linguagem regular, o formalismo operacional é autômato finito porque o autômato finito consegue ler todas as linguagens regulares. O autômato à pilha, ele consegue ler todas as linguagens livres de contexto, mas a gente tem uma questão. Se ele for determinístico, ele não lê todas, ele vai ler só um subconjunto delas, ou seja, algumas linguagens livres de contexto não são lidas pelo autômato à pilha determinístico, mas são lidas pelo autômato à pilha não determinístico. Então, o autômato à pilha não determinístico lê todas as linguagens livres de contexto. A máquina de Turing com fita limitada lê as linguagens sensíveis ao contexto e a linguagem enumerável recursivamente é a máquina de Turing com fita infinita. No caso, na história, o Alan Turing fez uma máquina de Turing com fita limitada porque não existe um recurso infinito. Então, ele estava resolvendo um problema de linguagem sensível ao contexto. Eu estou falando só de linguagem, mas para poder entender linguagem, tem conceito antes. O que forma uma linguagem? Uma linguagem é formada por palavras, palavras são formadas por letras, então, um conceito básico que você tem que ter é o conceito de alfabeto. O que é alfabeto? É um conjunto de símbolos. Ele não pode ser vazio e ele não pode ser infinito. A gente denota o alfabeto pelo símbolo de sigma.
Então, por exemplo, o alfabeto dos números naturais vai do 1 ao infinito, mas ele não pode ser considerado alfabeto porque ele não é finito, entendeu? Então, para poder chamar os números naturais de alfabeto, eu teria que limitar. Então, por exemplo, o alfabeto dos números naturais vai do número 1 até o número 1000, certo? O alfabeto que a gente usa, do A, B, C, D até o Z, é um alfabeto. Por quê? Porque ele tem símbolos e ele não é vazio. E ele também não é infinito. E aí, o que a gente vai ter? Se você pega as letras do alfabeto e junta, você vai ter uma string, ou uma palavra, ou então uma cadeia de caracteres, depende de como é que você quer chamar. Então, você vai fazer uma sequência de símbolos e vai ter uma palavra ou string. Obviamente, a palavra não pode ser infinita, porque senão você não vai conseguir ler ela toda. Apesar de que o comprimento da string poderia ser infinito, dependendo da máquina, mas aí você ia entrar em loop. Eu não vou entrar nisso agora, por enquanto eu quero só explicar conceito básico. E aí a gente tem o comprimento de string, no caso é o tamanho da palavra. Então, por exemplo, corta para mim, para a mesa de novo. Por exemplo, se eu tenho uma string, vamos fechar o nosso alfabeto. Eita, bug. Vamos fechar o nosso alfabeto feio. Ah, peraí, vamos resolver o bug. Hum, hum, hum. Ah, tá, ok. A gente tem o nosso alfabeto fechado em o quê? 0. Nossa. 0 e 1. Depois eu vou ter que regravar as aulas refazendo só os desenhos. 0 e 1. Beleza, o nosso alfabeto é 0 e 1. Então, o que seria uma palavra? 0, 0, 1, que é uma sequência dos símbolos do nosso alfabeto. Então, tendo essa palavra 001, a gente poderia ver o tamanho da palavra. No caso, o tamanho. O tamanho de 001, que é o tamanho da palavra, é igual a 3, que no caso é quantos caracteres tem na palavra. Beleza, esse é o basicão. Você tem um alfabeto, você tem uma palavra e tem uma string. E aí, o que seria uma linguagem? Uma linguagem... Ah, pode cortar aí, mano. Uma linguagem, no caso, é um conjunto finito de palavras. Ele também não pode ser infinito. E aí a gente tem potência de alfabeto. Mas a potência, por enquanto, não é tão interessante eu falar sobre, porque é um conteúdo que pode gerar dúvida. Eu poderia falar mais sobre ele em live se aparecer alguém que não entendeu. E aí a gente tem o conceito de palavra reversa. Então, por exemplo, corta de novo aí para mim. Nada. Pode. Ó, dado uma palavra. Cadê o mouse? Ah, beleza. Aí, dado uma palavra W, dado uma palavra W, que é igual a 0, 0, 1, lembrando que o tamanho de W é igual a 3, a gente pode ter... Opa, de novo. Tá, a gente pode ter o W reverso, que vai ser igual a palavra ao contrário, 1, 0, 0. O tamanho do W reverso continua o mesmo. O tamanho do W não é diferente do tamanho do W reverso. O tamanho do W reverso é 3. E aí a gente tem um negócio interessante, a gente pode concatenar string. Então, se a palavra W é 001, o W reverso é 100, se a gente pegar para concatenar W reverso, a gente vai ter o nosso primeiro palíndromo, que é 0, 0, 1, 1, 0, 0. No caso, a palavra escrita de trás para frente continua sendo a mesma. Então, por exemplo, se eu pegar... Opa! De novo. Se eu pegar o Y e falar que o Y é uma palavra que é igual a W reverso,
eu vou ter que o y é idêntico ao y reverso. Tá ok? Esse é o nosso conceito de palíndromo. Como eu disse, a linguagem é um conjunto finito de palavras, mas pode ser também um conjunto que tende ao infinito. E aí a gente tem o que é uma linguagem. Uma palavra é a junção de símbolos do alfabeto, a linguagem é um conjunto de palavras, que pode tender ao infinito, mas nunca vai ser infinito de fato. E aí a gente pode ter uma linguagem vazia. Uma linguagem vazia é descrita pelo caractere vazio, e o caractere de... pode cortar. Uma linguagem vazia... Ai, cadê? Opa, de novo. Mano, eu vou... Pô, aqui dá para resolver. Uma linguagem vazia, a gente escreve que ela é vazia desse jeito, a linguagem é igual vazio. E uma string vazia, a gente tem que escrever ela desse jeito, usando esse caractere aqui. Ou então o lambda. Quem quiser usar lambda também, pode. Não na disciplina da UFT, né? Porque a disciplina da UFT a gente está usando esse caractere. Mas a gente pode usar o lambda. Eu, particularmente, gosto mais do lambda. E aí a gente vai ter o problema. Será que uma determinada palavra pertence à linguagem? E aí a gente tem esse problema, e esse problema é o que os autômatos estudam. Então, por exemplo, se eu tenho uma linguagem que só aceita a palavra que começa com 0 e que termina com 1, o problema, dado uma palavra, eu vou colocar dentro do autômato, o autômato vai ver se a palavra começa com 0 e termina com 1, e aí ele vai dizer se pertence ou não. Esse é o problema principal dos autômatos. Como eu disse, quando a gente começa com 0 e 1, a gente tem um autômato finito determinístico para resolver. Dá para resolver com uma máquina de Turing? Dá. A gente entraria no conceito de emulação. Não vou falar nada disso ainda porque isso aí é um pouquinho pesado. Eu achei pesado de entender. Mas, por enquanto, é o seguinte. A gente tem uma linguagem, a gente tem a regra da linguagem, o autômato vai decidir se a palavra pertence ou não à linguagem. Então, por exemplo, a palavra, vamos pegar uma palavra em inglês. Por exemplo, bola em inglês é ball. Eu pego ball e falo, ball pertence à língua portuguesa? O autômato iria decidir, um autômato que reconhece só palavras da língua portuguesa ia decidir se ball pertence ou não à língua portuguesa. Da mesma forma, são os autômatos. Só porque a linguagem reconhecida na teoria da computação geralmente é mais abstrata do que inglês e português. É por isso que a gente faz esse estudo. Mas, por enquanto, a gente tem um AFD que decide se determinada palavra pertence ou não à linguagem, de acordo com as regras dela. E aí a gente pode representar ele pelo diagrama de transições ou então por um grafo. Na verdade, o diagrama de transições é um grafo e a gente pode fazer uma tabela de transição também. Então, eu acho que para a primeira aula aqui, a gente vai parar fazendo o nosso primeiro autômato finito determinístico. Pode cortar aí para mim de novo? Tem como você só zerar para mim o quadro de lá? Se for difícil, eu zero ele aqui, por aqui. Aqui. Para ele aqui. Vem aqui em histórico. Vem aqui, desce. Aperta a seta para baixo para mim, fazendo um favor. Pode ir. Oxe, vai. Rola a bolinha do mouse para baixo. Nós quer chegar... Peraí, se eu clicar aqui. Peraí, deixa eu entrar lá. Aí, pode ir. Vai, só arrasta a bolinha. Oxente. Peraí, eu tô no... Tira a caneta aí, deixa eu só... Vai. Cadê a porra do mouse? Mostra do teu lado. Aí. Pode ir, aí tu clica de novo. Aí, perfeito. Valeu, mano. Aí. Opa. Tem nada não, só dá um Ctrl Z. Aí, beleza. Vamos fazer o nosso primeiro autômato finito determinístico, certo? Então, vamos supor que a gente tem essa linguagem que eu falei.
Cadê o mouse? Ah, beleza. Ou, peraí, se eu dar uma apertada aqui, eu acho que vai. A gente a gente tem essa linguagem que eu falei. Essa linguagem é uma linguagem regular, tá? Ela só vai reconhecer palavras, palavras W, tal que W começa com zero, aí pode ter qualquer coisa aqui no meio, no caso vem 0 estrela, 1 estrela, e termina com 1. Beleza. Pode ter qualquer coisa no meio das duas, sendo que não pode ter, por exemplo, um zero no meio das duas, então vai ser uma sequência de zeros, depois uma sequência de uns, e vai terminar com 1. Para quem não, se você não entendeu o que, que eu fiz aqui, eu recomendo que você volta e estuda um pouquinho de gramática. No caso, a gramática é o meio que a gente tem para poder descrever as palavras pertencentes a uma linguagem. No caso, isso aqui é uma gramática regular. Você gostaria de usar uma gramática, você, por exemplo, usaria a biblioteca R do Python, que no caso é o regex, é o nosso regex. Corta aí para mim de novo. E aí, no caso, a gente vai fazer um autômato finito determinístico que reconheça essa linguagem. Vamos trazer o mouse. Beleza? Esse autômato é bem fácil. Então, o que, que acontece? A gente vai ter no autômato, todo autômato finito determinístico tem que ter um estado inicial. Eu represento o estado inicial fazendo uma seta nele. Ah, seta feia. Tem um estado inicial. A gente vai ter uma transição para outro estado, né? Essa transição vai ser a partir da leitura de um caractere. Então, por exemplo, se eu colocar uma palavra nele que é 0, 1, então ele tem que ler um 0, ir para o próximo estado, que vai ser o nosso Q1. Q1. E aí, no Q1, ele teria que ler um 1. E ele iria para o estado final, Q2. E aí a gente chega que um autômato... Q2, esse aqui é o estado final, beleza? A gente chega que um autômato ele tem que ter um estado inicial, um estado final, uma tabela de transições, que no caso, se entrar 0 no Q0, ele vai para Q1, se entrar 1 no Q1, ele vai para Q2. E, no caso, ele tem que ter um alfabeto de entrada que ele lê, e também tem que ter... no caso, eu acho que é isso. No caso, ele tem que ter um conjunto de estados, um conjunto de transição, o alfabeto que ele lê, o estado inicial e o final. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa, mas não faz tanta diferença. No caso, esse autômato aqui, eu garanto para vocês que ele está completo. Então, tá ok. Ele lê 0 e 1, se ele lê 0 e 1, ele chega ao estado final da palavra, né? A palavra 0, 1 é da linguagem, então ele devolve que sim, a palavra é da linguagem, mas esse autômato não está completo. Corta aí para mim de novo. Por quê? Porque ele não consegue ver se tem alguma coisa no meio da palavra. Então, vamos fazer esse autômato completo. Vamos terminar de completar esse autômato. O que, que eu vou fazer? No Q0, vai ser o meu estado inicial de novo. Agora é o autômato completo. Ele tem que ler um 0, né? E aí pode ter mais outros milhões de zeros na frente dele antes de ter o 1, que pode ser o último 1, ou pode ter mais uns na frente. Então, no Q1, ele vai ter um loop que vai ficar só lendo 0. Então, ele vai ler 0, 0, 0, 0, que é o 0 estrela. E aí, depois, quando ele lê o primeiro 1, ele vai para outro estado. E esse estado aqui vai continuar sendo o nosso estado final, que é o Q2. Só porque aqui pode ter mais uns na palavra. Então, como a palavra pode não estar no final, ele vai ficar no Q2 até ele ler 1. Mas aí qual é o problema? O nosso autômato finito determinístico não está determinístico. Aqui ele ainda está indeterminado. Então, o que, que eu vou fazer? Pode cortar para mim. Opa. Pode continuar lá, que eu vou só determinar o autômato agora. O que, que eu vou fazer?
Se eu chegar aqui no Q0 e ver que tem um 1 na fita, não, a palavra não começa com 0. Então, quer dizer que a palavra já não pertence à linguagem. Então, eu vou jogar para um estado morto, que é o Q3. Q3, é estado morto. No Q3, se entrar 0 ou 1, ele continua... Agora, ele não se importa mais, a palavra já não é da linguagem. 0 e 1. Que autômato feio. Tá, beleza. Aqui, no Q0, eu tenho a transição caso entre 0 e caso entre 1. Ok, perfeito. Esse estado aqui, ele já está determinístico, porque eu sei o que fazer em todos os casos, tanto no caso de 0 quanto no caso de 1. No Q1, a gente também já deixou determinístico, porque se entrar 1 eu sei o que fazer, se entrar 0 eu sei o que fazer. Então, é isso que faz um autômato ser determinístico. Você tem transições para qualquer caso que entra na linguagem. E aí a gente vai ter no Q2. O Q2 falta o quê para ficar determinístico? Falta descobrir o que eu vou fazer se eu encontrar um 0. Se eu encontrar um 0 aqui, quer dizer que a palavra não terminou com 1, tem algum 0 ali no meio dos 1s, então ela não está válida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar para o estado morto também. O estado morto tem a transição para 0 e 1, então ele também está determinístico. Então, esse autômato aqui resolve as palavras que começam com 0 e terminam com 1. Agora pode cortar para mim. E também ele já está determinístico. No primeiro caso, ele não estava determinístico, a gente só transformou ele em autômato determinístico. Tem algoritmos para fazer isso. Caso você se interesse, recomendo que dê uma pesquisada. Isso não está no escopo da disciplina. Quer dizer, está no escopo, mas pelo menos quando eu fiz não foi tão cobrado. E aí a gente vai partir depois para máquinas de Turing. Que no caso a gente vai... Na verdade, eu não vou partir direto para a máquina de Turing. Na próxima aula que eu gravar, eu vou tentar explicar para vocês o autômato a pilha. Como eu disse, essa aula aqui é mais um teste, então tá bem amador. Tá? Eu deixei faltar algumas informações. Mas da próxima aula eu já quero estar corrigindo isso. E eu preciso que vocês se inscrevam, tá bem? Porque se vocês não se inscreverem... eu não estou fazendo isso aqui para ganhar inscrito. Mas se vocês não se inscreverem, eu não consigo fazer a transmissão e vocês não vão poder tirar dúvida. E eu vou ser obrigado a partir por outra plataforma. E se eu deixar no YouTube é melhor, porque talvez eu ajude alguma pessoa que, sei lá, tá lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aí acha uma aula minha, né? Porque isso não é um nicho que tem tanto conteúdo na internet. E é necessário a gente ter mais trabalho nessa área, porque é uma área importante, é a área que desenvolve a computação. E como eu disse, eu estava preparado para fazer uma transmissão, só porque não deu certo. Então, é por isso que eu não preenchi as lacunas de informação que não deveriam estar nesse vídeo. Mas, na próxima vez que eu for gravar, eu já venho preparado para gravar e aí sim eu deixo um negócio bem mais completo para vocês. Então, se inscrevam aí para poder me ajudar, que eu preciso fazer a transmissão. E até a próxima. Eu recomendo que vocês treinem fazer autômatos finitos por enquanto, beleza? Eu vou fazer a próxima aula logo logo porque eu estou com o objetivo de alcançar o professor na disciplina. Já foram 3 aulas, vocês devem estar vendo, vocês já devem estar lá na frente. E eu ainda estou aqui na linguagem regular. Então eu vou fazer vídeos para poder ajudar vocês a revisarem e eu recomendo que vocês treinem. Talvez eu deixe na descrição em algum lugar. Exercícios, mas eu tenho que ver essa questão porque a vida é corrida. Então até mais, pessoal.